Aleluia. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hoje eu vou tentar novamente. Hoje vai dar certo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Vai dar certo. Glória. Aleluia. Quantos estão contentes nesta noite? Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. É de suma importância, queridos, nós estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Minha colinha aqui, para ficar mais fácil. Estarmos na presença do Senhor com alegria, para conseguirmos estar expressando tudo aquilo que Ele tem proporcionado a nós. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 27. Aleluia. E verso de número 22 e 23. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, antes de começarmos a ministrar a palavra do Senhor, eu quero reforçar aqui um aviso. Nós, que não foi dito no caso, nós estaremos fazendo um jantar em comemoração ao aniversário da pastora na quinta-feira. Aleluia. E eu gostaria da presença de todos os irmãos, tá bom? Porém, se não for possível os irmãos estarem todos, que o nosso desejo era que todos nós estivéssemos. Mas, se não for possível, no domingo que vem, nós estaremos comemorando aqui também na igreja. Então, não faltem, tá bem? Gostaria da presença de todos os irmãos, que nós estaremos fazendo um culto de ação de graça pela vida da nossa pastora, tá bom? Estão todos já intimados, notem bem, não estão convidados, estão intimados a estar presentes. Aleluia. Tá bom, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 27 e versículo de número 22, que nos diz assim: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Aleluia. Até aqui, queridos, eu gostaria que nós repetíssemos o verso. Põe aqui, por favor. Aleluia. Atos dos Apóstolos 27, verso de número 22. Aleluia. Aleluia. A versão é um pouco diferente da que eu tenho aqui, mas não tem problema. Gostaria que todos nós repetíssemos. Mas agora admoesto a quem tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, segundo um tema, que é uma confiança
inabalável. Uma confiança inabalável. Queridos, há várias maneiras de nós estarmos tendo confiança. Porém, a maneira em que nós temos uma confiança inabalável é diferente. Por quê? Porque a confiança inabalável, ela não depende das circunstâncias. Porém, confiança, eu quero crer que todos nós temos. Por exemplo, nós temos confiança em o nosso companheiro. Nós temos confiança naquele que está sempre do nosso lado. Nós temos confiança naquelas pessoas que são chegadas a nós e que nós caminhamos com ela todos os dias, sim ou não? Porém, queridos, a confiança inabalável, ela é diferente. A confiança inabalável não depende das circunstâncias, porém, a confiança, ela é diferente. A confiança inabalável, ela não depende das circunstâncias ali que estão à sua frente. A confiança inabalável, ela não depende de tudo que está ao seu redor, de tudo que está à sua volta, porque quando a pessoa tem a confiança inabalável, nada, aleluia, atrapalha o seu intento. Porém, quando a pessoa não tem a confiança certa, a confiança ali, sabe, com certeza, com toda a firmeza do seu coração, ela é diferente. Por exemplo, você tem uma pessoa que você confia. Você tem uma pessoa que você sabe, confia mesmo de verdade. Só que essa pessoa não sabe dirigir. Você confiaria dela levar o teu carro e você no banco do passageiro? Ou seja, você não confia bem nessa pessoa? Mas, por exemplo, esta confiança, esse tipo de confiança, é uma confiança parcial. É uma confiança aonde você não confia inteiramente nessa pessoa. Porque existem algo que ela não pode estar fazendo, porque ela ainda não está certamente habilitada para fazer isso. Mas, queridos, o texto que o Espírito Santo me remete ao meu coração nessa noite é exatamente isso. A confiança inabalável em Deus. A confiança que não depende das circunstâncias, que não depende do momento bom que você está vivendo ou do momento ruim que você está vivendo. A confiança em Deus, ela tem que ser de verdade uma confiança inabalável, independente das circunstâncias, independente, aleluia, dos momentos em que nós podemos estar passando. Esta confiança tem que ser inabalável. E uma das coisas que o Espírito Santo tem colocado em meu coração é olhar para a vida do apóstolo Paulo, aonde não depende das circunstâncias a qual ele está passando ou ele ultrapassou, que a sua confiança, aleluia, não foi abalada em momento algum. Notem bem, queridos, esse versículo que nós lemos, ele retrata muito isso acerca da confiança. E o apóstolo Paulo me faz lembrar aquela mulher que teve o seu filho, que pegou o seu filho ali, colocou o seu filho no quarto do profeta, e foi à procura do profeta, e todos que se achegavam a ela perguntavam: vai tudo bem na sua casa? E ela dizia: sim, vai tudo bem. Vai tudo bem com o seu marido? Sim, vai tudo bem. Vai tudo bem com o seu filho? Sim, vai tudo bem. E o seu filho estava morto, deitado no quarto do profeta. Porém, queridos,
A confiança que Deus, Ele quer, aleluia, estabelecer em nós, não pode depender das circunstâncias, não pode depender, aleluia, do momento bom ao qual nós estamos passando, ou do momento ruim que Ele permitir que nós passemos. Mas a nossa confiança em Deus tem que ser uma confiança inabalável, tem que ser uma confiança onde, aleluia, podemos estar passando por momentos bons, ou podemos estar passando por momentos ruins, aleluia, a nossa confiança, ela jamais pode ser abalada, ela jamais pode ser, aleluia, alterada. A palavra de Deus, queridos, ela nos diz, nesses pequenos versículos a qual nós lemos, somente 2 versículos, aonde o apóstolo Paulo, ele se levanta diante daquela embarcação, aonde eles estavam indo para Roma. Porém, aquela embarcação, ela estava indo a pique. O barco todo sendo deteriorado. O barco estava todo, para ficar numa melhor compreensão para nós, é nós imaginarmos, nós dentro de um avião, e o avião esteja caindo, e se levanta um homem, e esse homem começa a dizer: ei, vocês fiquem tranquilos, porque ninguém vai morrer. O avião vai cair, vai se perder tudo, porém ninguém vai morrer. Ô irmãos, é esse tipo de fé, é esse tipo de confiança que nós devemos estar tendo em Deus. Por quê? Porque, aleluia, a nossa confiança, a nossa esperança, aleluia, ela não pode ser abalada, ela não pode ser mudada, aleluia, por momentos em que nós estamos passando. Porque, queridos, Deus é quem está no controle de todas as coisas, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem determina todas as coisas, é o Senhor, aleluia, que tem o controle e que tem, aleluia, as nossas vidas na palma das suas mãos. Ele não desampara, Ele não falha. Tudo aquilo que Ele já determinou para com a nossa vida, jamais, aleluia, vai passar por desapercebido dEle. E notem bem, queridos, em que o apóstolo Paulo, ele se levanta daquela embarcação, e começa a dizer para todos aqueles tripulantes, para todas aquelas pessoas que estavam sendo levados para Roma. Só que no meio do caminho, se levantou uma grande tempestade, aonde, no início dessa viagem, Deus já tinha revelado a Paulo, para que eles não saíssem daquele lugar. Só que como o apóstolo Paulo estava sendo levado como prisioneiro, não deram ouvidos para ele. E eles então entraram naquela embarcação, e caminharam, e foram para o mar adentro. Só que chegando num determinado lugar, aquela embarcação, aquela viagem, tornou-se um tanto quanto truculenta e turbulenta, onde todo aquele navio começou a ir a pique. E o apóstolo Paulo se levanta e diz para eles: olha, fiquem, tenham todos um bom ânimo, tenham todos coragem, porque nenhum de vocês vão se perder. Nenhum de vocês vão, aleluia, perder a vida. Oh, queridos, se nós estivéssemos num lugar desse, como é que nós agiríamos? Como é que nós estaríamos agindo diante desta situação, aonde todos, aleluia,
estavam na mesma embarcação. Porém, um homem, ele se levanta e diz: olha, tenham todos coragem, fiquem tranquilos, porque o barco vai perecer, mas nenhum de vocês vão estar perdendo a vida. Queridos, existem algumas situações que Deus, Ele permite se achegar na nossa vida, não é para que nós venhamos estar perecendo, mas é para que, aleluia, por meio das dificuldades e das intempéries que Ele permite sobrevir sobre nossa vida, é para o nosso aperfeiçoamento. É para que nós conheçamos o Senhor mais e mais de perto. É para que nós possamos estar contemplando a sua boa mão agindo em nosso favor. Só que por muitas das vezes a nossa confiança ela é abalada. Quando nós passamos por algumas diversidades, quando nós passamos por algumas aflições, e por muitas das vezes começamos até mesmo a indagar ao Senhor, dizendo ao Senhor: por que o Senhor permite? Por que o Senhor permitiu tal circunstâncias? Por que o Senhor está permitindo passar por este vale? Queridos, mas, aleluia, aquilo que nos traz uma confiança inabalável é quando nós podemos estar vendo a boa mão de Deus agindo em nosso favor, em todas as circunstâncias da nossa vida. A nossa confiança, queridos, ela não pode ser abalada em momento algum. Por quê, queridos? Porque, aleluia, nós estamos, aleluia, ao cuidado do Senhor. É Ele quem tem, aleluia, nos sustentado. É Ele quem tem cuidado de nós. É Ele, aleluia, quem tem dirigido e direcionado a nossa vida. Portanto, queridos, a nossa confiança, aleluia, ela jamais pode ser abalada, independente das coisas que se movem ao nosso redor. Independente das circunstâncias que passamos, independente, aleluia, de tudo aquilo que por muitas das vezes nos sobrevém. Por quê? Porque, aleluia, nós sabemos que é Deus, aleluia, que controla-nos, que é Deus quem está determinando que todas as coisas, elas se acheguem a nós. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles, aleluia, que herdarão a salvação. Só que por muitas das vezes nós não compreendemos. Nós achamos que, aleluia, as coisas estão, de certa maneira, um tanto quanto diferente daquilo que nós buscamos, um tanto quanto diferente daquilo que nós queríamos. Por quê? Porque a nossa confiança não está inteiramente em Deus. Porque a nossa confiança, aleluia, não está de verdade 100% conectada em Deus. Aí nós permitimos que venham as indagações em nossa mente. Aí nós permitimos que as indagações, aleluia, e que as intempéries comecem a falar mais alto. Só, queridos, que se nós formos olhar para esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos dá, aleluia, o exemplo de uma fé inabalável, de uma confiança inabalável, mesmo que, aleluia, as circunstâncias estejam contrárias, a sua confiança jamais foi abalada. Por quê? Porque ele sabia exatamente quem tinha lhe dado a ordem para que ele se achegasse até Roma. Aleluia, a Bíblia nos diz, queridos, no verso de número 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, aleluia, e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo.
Por muitas das vezes, queridos, a nossa confiança, ela é abalada, porque nós não estamos confiando 100% em Deus. Porque nós, aleluia, infelizmente, não conseguimos estar colocando a nossa esperança totalmente em Deus. Nós não estamos de verdade conseguindo estarmos 100% conectados no Senhor. Porque quando nós sabemos, aleluia, que, aleluia, a nossa confiança está 100% em Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar tudo, aleluia, mas nós temos a certeza que nós seremos poupados, porque é Deus, aleluia, é a Deus quem pertence à nossa vida, é somente Ele que permite, aleluia, que nós, aleluia, sejamos tranquilos, sejamos guardados, porque a nossa vida pertence a Ele. Notem bem, queridos, o apóstolo Paulo, ele se levanta, e diante daquela embarcação, em que o pau estava quebrando, e literalmente, o navio estava indo a pique, e ele se levanta e diz assim: olha, vocês todos, irmãos, sabem quantas pessoas tinham naquela embarcação? Tinham naquela embarcação 276 pessoas. 276 pessoas. Notem bem, queridos, que aquele navio aonde saiu daquele lugar e ia para Roma, era um navio aonde eles estavam levando escravos. E eles levando escravos ali para chegar a Roma, cada um daqueles escravos tinha o seu dono. Cada um daqueles escravos, cada um daquelas pessoas, tinham os seus senhores esperando lá no porto de Roma. Mas notem bem, queridos, que, aleluia, o único senhor daquele escravo, ele teve ali diante daquele navio, colocando esperança no coração do seu servo. O único Senhor. Se nós fôssemos olhar para aquele navio e perguntar: você, qual é o nome do seu Senhor? Ah, o meu Senhor, ele está me esperando lá no porto de Roma, e o nome do meu Senhor é Joaquim. E você? O nome do meu Senhor é Emanuel. O nome do meu Senhor é... E se nós perguntássemos para Paulo, Paulo ia dizer: olha, o nome do meu Senhor, aleluia, é o Todo-Poderoso Jesus. E Ele esteve aqui nessa noite, e Ele me disse, aleluia, um segredo, para que todos vocês fiquem tranquilos, para que todos vocês tenham coragem, para que todos vocês não desanimem, para que todos vocês não olhem as circunstâncias, porque nenhum de vocês vai perder a vida, nenhum de vocês, aleluia, vai perecer neste mar, nenhum de vocês vai morrer, nenhum de vocês, aleluia, vai estar, aleluia, sucumbindo. Mas fiquem tranquilos, irmãos, será que nós, nos nossos dias de hoje, conseguimos ter esta firmeza, esta fé inabalável, que independente das circunstâncias que nos sobrevir, nós podemos estar dizendo que a nossa confiança jamais poderá ser abalada, que a nossa, aleluia, confiança jamais ela vai ser tocada. Por muitas das vezes, queridos, Deus permite muitas poucas coisas sobre nós, e a nossa confiança já é abalada. A nossa confiança, ela já é desestruturada. Exemplo, está chovendo. Ah, hoje eu acho que eu não vou na igreja não.
Tá frio. Hoje eu não vou servir a Deus não. Tá calor? Hoje eu vou para a praia. Tá um dia tão ensolarado lá fora. Eu acho que eu vou curtir. E a nossa confiança, queridos, ela é abalada por poucas coisas. A nossa confiança, queridos, ela é abalada por algumas circunstâncias que, infelizmente, até mesmo o adversário coloca diante de nós. E nós, desapercebidos, permitimos que a nossa confiança em Deus seja abalada. Que a nossa confiança em Deus, aleluia, seja, por muitas das vezes, naquela noite em que o Senhor, aleluia, está pronto para liberar a vitória sobre a sua vida, o adversário, que conhece no mundo espiritual, e que sabe que Deus está pronto para entregar a vitória por completo sobre a sua vida, ele começa a enviar os seus adébitos, ele começa a colocar algumas circunstâncias na tua frente, justamente para conseguir êxito, para que você não venha servir ao Senhor. Justamente para que você, aleluia, não consiga se achegar diante do Senhor, para estar recebendo a sua vitória. Mas quando a sua confiança é inabalável, aleluia, você não fica preso por nada. Você sabe, aleluia, para que você foi criado. Você sabe exatamente por aquilo que você, aleluia, para aquilo que Deus o tirou do lamaçal do pecado, aleluia, e vem exatamente fazer aquilo que o Senhor, aleluia, te resgatou para exatamente você estar fazendo. Uma confiança inabalável, queridos, passa por adversidades, passa por, aleluia, algumas provações, passa sim, passa. Se nós olharmos esse texto a fundo, nós vemos, queridos, que a confiança inabalável, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende daquele, aleluia, que fez os céus e a terra, daquele que não perdeu o controle, aleluia, daquele que sabe exatamente aquilo que nós necessitamos, e ele no tempo certo envia o seu recurso, aleluia, para que nós, aleluia, não venhamos perecer, e o seu nome seja mais e mais glorificado. Notem bem, queridos, que o apóstolo Paulo, ele chega diante daqueles homens e fala: olha, nenhum de vocês vai perecer, nenhum de vocês vai perecer, mas tenham bom ânimo, fiquem tranquilos. Irmãos, como ficar tranquilo? Como ficar tranquilo? Me explica. Só que uma fé inabalável, aleluia, ela conhece as circunstâncias. Só que maior do que as circunstâncias, ele conhece aquele que disse para ficar tranquilo. Ele conhece aquele, aleluia, que disse que nada vai estar acontecendo. Por quê? Porque ele conhece que ele sim está no controle de todas as coisas, e que ele jamais perde o controle, aleluia, daquilo que ele disse. A palavra de Deus, queridos, nos diz que o apóstolo Paulo, ele se levanta e diz para toda aquela tripulação, por quê? Porque ele sabia, aleluia, quem era o seu Senhor. Ele sabia quem era que tinha falado com ele naquela noite. Ele sabia, aleluia, quem era que tinha falado para ele que nenhum daqueles homens iria perecer. E a Bíblia, queridos, ela nos diz, aleluia, porque nessa mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço, aleluia, me disse. Ele sabia exatamente a quem ele pertencia.
Ele sabia de verdade, aleluia, quem era o seu dono, quem era o seu Senhor. Porque o seu Senhor, Ele jamais falaria e não cumpriria. Ele jamais diria algo e não estaria fazendo ou realizando. Oh, queridos, quando nós temos uma fé inabalável, nós confiamos naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Quando a nossa fé é inabalável, não dependemos das circunstâncias para estarmos nos movendo em Deus. Não dependemos, aleluia, pode-se, aleluia, o mar está revolto, pode-se, aleluia, o temporal está, mas nós sabemos, aleluia, de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, uma coisa que muito me alegra, na minha vida e na vida daqueles que confiam no Senhor, é que, no último ensinamento de Jesus aqui na terra, Ele disse assim: olha, vocês são bem-aventurados se fizerem e ouvirem todas as minhas palavras. Eu o assemelharei como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, e a sua casa não cai. Esta, queridos, é uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias, que não depende, aleluia, do movimento, não depende, aleluia, das coisas que nos rodeiam, das coisas que nos cercam, de algo para acontecer, para que eu esteja firme, de algo, aleluia, que tenha que vir, para que eu esteja, aleluia, fortalecido. Mas só depende, aleluia, do meu posicionamento, de saber exatamente quem eu sou, aleluia, e quem Deus é na minha vida, para que, sim, a minha confiança jamais seja abalada. Que a minha, aleluia, confiança, que a minha fé, que a minha esperança, ela seja inabalável. Por quê? Porque primeiramente eu sei quem Deus é. O apóstolo Paulo, naquela ocasião, ele disse assim: olha, vocês fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu pertenço me disse que ninguém de vocês vai perecer, me disse que ninguém de vocês vai morrer. O navio sim vai se perder, mas nenhum de vocês vão perecer, aleluia, nessa embarcação. Oh, queridos, é uma confiança dessa que tem que invadir a nossa alma. É uma confiança dessa que tem sim que estar, aleluia, inteira dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós jamais vamos estar dependendo das circunstâncias, mas a nossa dependência, ela está em Deus, aleluia, que firmou todas as coisas, que nos conhece e que sabe exatamente, aleluia, aquilo que Ele já tem projetado e programado para com a nossa vida. É nós sabermos de que Deus, Ele jamais perdeu o controle da situação. É nós sabermos e entendermos que ainda que as circunstâncias da nossa vida não estejam conforme nós queremos, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que no tempo certo o Senhor virá, aleluia, e reverterá as coisas.
É nós sabermos de que ainda que as coisas não estão da maneira com o qual nós queremos, mas a nossa confiança estando em Deus, aleluia, estaremos clamando, estaremos insistindo, estaremos pedindo para Ele, para que Ele faça, para que Ele realize, para que Ele entre com a tua boa mão forte, aleluia, e esteja agindo e resolvendo, para que o teu nome seja glorificado através de nossa vida. Oh, queridos, uma confiança inabalável, aleluia, não depende das circunstâncias, mas ela depende, aleluia, da nossa confiança em Deus. Se realmente nós estamos de todo o coração, aleluia, firmado em Deus, ou firmado nas circunstâncias, firmados em Deus, ou firmado, aleluia, nas condições a qual eu tenho para que eu possa sobreviver, nas condições a qual o Senhor tem proporcionado, para que eu consiga estar feliz na sua casa, ou para que eu esteja triste, nas condições que Ele tem, aleluia, permitido se achegar sobre a minha vida, para que eu glorifique o seu nome, ou para que eu não, queridos. A confiança inabalável, independente das circunstâncias, aleluia, eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei, aleluia, a quem tem me chamado, eu sei, aleluia, que Deus, Ele jamais me desamparará, ainda que eu esteja em meio a um mar revolto, o Senhor jamais, aleluia, permitirá que a sua mão esteja, aleluia, me desamparando. O apóstolo Paulo, queridos, ele se levanta diante daquela embarcação e diz: ei, vocês, não tenham medo. Como não ter medo, irmãos? Como não ter medo? Porque tudo está indo a pique. Mas a confiança inabalável, aleluia, ela traz confiança, ela traz esperança, ela traz, aleluia, regozijo em meio às diversidades. E às vezes, queridos, é exatamente isso que nós necessitamos, para que a minha fé, para que a sua fé não seja abalado pelas circunstâncias, para que a minha fé, para que a sua fé, aleluia, não esteja perecendo, porque Deus, queridos, Ele jamais perdeu o controle da situação, Ele sabe exatamente, aleluia, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, só que se a sua confiança, se a sua fé estiver um pouco tanto debilitada, fica difícil Deus responder. Sabe por quê? Deus, Ele não responde necessidade. Deus, Ele responde fé. Quando você age com fé, fique descansado que no tempo certo o Senhor virá com a tua boa mão e estará agindo. Porém, se você estiver só apresentando ao Senhor as suas necessidades, ô meu amigo, minha amiga, eu sinto em te dizer, mas você vai ficar decepcionado. Você vai ficar decepcionado. Por quê? Porque o meu Deus, Ele não responde necessidade. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe aquilo que eu estou passando. Ah, pastor, você não sabe, pastor, o que é que está acontecendo na minha casa. Ah, pastor, você fala assim porque você não sabe exatamente como é que está a minha família. Eu sei sim. Eu sei que, aleluia, o Senhor, Ele responde à sua fé. Aleluia, e Ele é poderoso para estar revertendo toda a situação da tua casa. Quando você colocar a sua fé diante dEle, porque a sua fé inabalável, ela pode muito em seus efeitos. A sua fé, aleluia,
ela pode estar mudando toda a sua história, ela pode estar mudando o quadro da sua vida. Quando você conseguir colocar diante do Senhor, não a sua necessidade, mas colocar diante do Senhor em fé, dizendo: Senhor, o Senhor sabe exatamente o que é que está passando na minha casa, Senhor. Olha, eu preciso que o Senhor entre, mas sobretudo, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Se o Senhor fizer, o teu nome será glorificado. Porém, se o Senhor não fizer, o teu nome será glorificado na mesma. Porque, Senhor, eu não quero estar apresentando a Ti somente a minha necessidade, mas eu quero apresentar a Ti, Senhor, a minha fé. E eu tenho certeza e convicção que o Senhor responderá, aleluia, porque a alegria do Senhor é estar socorrendo o teu povo, é estar adentrando com provisão, aleluia, é estar adentrando com a providência sobre a vida do seu povo, porque, aleluia, a palavra de Deus, ela é bem clara, dizendo que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um outro Deus, além do nosso Deus, aleluia, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que o Senhor, queridos, Ele requer de nós é que tenhamos uma fé inabalável, é que não venhamos estar andando, aleluia, diante das circunstâncias. Por quê? Porque por muitas das vezes queremos estar andando por vista. Se as coisas estão boas, oh, louvado seja Deus. Porém, o Senhor permite algumas adversidades, venhamos estarmos nos entristecendo. Mas não, queridos, se nós formos olhar a vida, aleluia, de Paulo, o Senhor, Ele tinha dito para Paulo: olha, Paulo, você vai ter que pregar, aleluia, lá em Roma. E nessa embarcação, o apóstolo Paulo estava como prisioneiro. Nessa embarcação, Paulo estava algemado. Nessa embarcação, Paulo estava junto com aqueles outros escravos que estavam ali naquela embarcação. Porém, Paulo, ele dizia, ele tranquilizava toda aquela tripulação. Oh, queridos, ali, dentro daquela embarcação, estava o dono daquele navio. Dentro daquela embarcação estava o comandante daquele navio. Dentro daquela embarcação estavam alguns soldados de Roma. Dentro daquela embarcação tinham pessoas importantes e tinham pessoas que eram escravas. Porém, nenhum deles, aleluia, eles puderam estar tranquilizando toda aquela tripulação. Sabe por quê? Porque todos estavam em desespero, todos estavam com medo porque estariam perecendo, todos estavam, aleluia, com um medo terrível. Mas o apóstolo Paulo, cheio de fé, ele disse assim: olha, fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu pertenço falou comigo essa noite, que nenhum de vocês vão perecer, mas tenham ânimo, tenham coragem, fiquem tranquilos, aleluia. E a Bíblia nos diz, queridos, que aquela embarcação, ela se destroçou toda, aquele barco foi a pique, todas aquelas pessoas ficaram no mar, mas nenhum deles pereceu, nenhum deles morreu, nenhum deles sucumbiu, aleluia, porque Deus, aquele Deus que promete, Ele faz, aquele Senhor, aleluia, que diz que vai fazer, Ele faz,
Ele realiza, Ele manifesta. Por quê? Porque Ele não depende das circunstâncias. Ele não depende, aleluia, se o mar está calmo ou se o mar está bravio para Ele agir. Ele não depende, aleluia, de que, aleluia, nós estejamos, aleluia, felizes ou contentes para Ele estar agindo na nossa vida. Ele depende é que nós estejamos com o nosso coração cheio de fé e a nossa esperança inabalável nele, para que Ele continue agindo e realizando. Por quê? Porque Ele não perdeu o controle, aleluia, de nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo, mediante a todas essas circunstâncias, nós também temos que ter esta confiança em saber, aleluia, em quem nós pertencemos, em saber de quem nós somos, aleluia, para que a nossa fé, ela jamais venha a ser abalada. Porque, queridos, todas as vezes que sobrevier algo sobre a nossa vida, ela vai tentar estar minando a nossa fé, ela vai tentar estar minando a nossa confiança em Deus. Mas quando nós sabemos exatamente quem nós somos e quem Deus é, aleluia, para nós, jamais vai conseguir estar abalando a nossa fé. Jamais vai estar conseguindo de verdade estar tocando, aleluia, na fé inabalável. Por quê? Porque nós sabemos quem Deus é na nossa vida. Nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos, aleluia, que tudo aquilo que Ele disse ao nosso respeito vai se cumprir. Que tudo aquilo que Ele já tem liberado para com a nossa vida, aleluia, vai se cumprir. Por quê? Porque a nossa confiança, a nossa esperança, aleluia, a nossa alegria, aleluia, ela vem do Senhor. Notem bem, queridos, o apóstolo Paulo, ele não só sabia de quem ele era, mas ele também sabia, aleluia, de que ele estava a serviço de Deus naquela embarcação. Por quê, queridos? Porque todas as palavras que o apóstolo Paulo falou ali naquela embarcação se cumpriu. Notem bem, eu disse aqui e volto a repetir. Quando aquela embarcação estava para sair do porto, o prisioneiro Paulo se levanta e diz: não, é melhor nós não sairmos daqui deste lugar. Só que o apóstolo Paulo estava como prisioneiro. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens não deram ouvidos a ele. E eles foram e numa determinada, aleluia, região, no alto mar, começou-se ali aquela ventania, começou a perecer as coisas, o barco foi a pique. Só, queridos, que antes de tudo estar acontecendo, o apóstolo Paulo novamente se levanta e diz: olha, fiquem tranquilos, tenham ânimo, tenham coragem, porque nenhum de vocês vai perecer, porque o Deus a quem, aleluia, de quem eu sou e a quem eu sirvo, aleluia, está dizendo que nenhum de vocês vai perecer. Oh, queridos, como é bom nós sabermos quem nós somos. E como é bom também nós estarmos cientes, aleluia, que estamos servindo ao Senhor. Por quê? Porque servir ao Senhor na bonança é muito bom. Sim ou não? Servir ao Senhor quando o mar está revolto, quando o mar está tranquilo, é bom ou não é? Ô irmão, vocês estão aqui ou não? Servir ao Senhor
quando, aleluia, está na bênção, é maravilhoso. Quando servir ao Senhor, aleluia, é tudo mil maravilhas, é bom demais, não é? E servir ao Senhor quando o mar está revolto, e servir ao Senhor quando o barco está a pique, e servir ao Senhor quando, aleluia, a embarcação está, aleluia, indo de mal a pior. Como é servir ao Senhor nessa maneira? Como é servir ao Senhor, aleluia, quando as coisas não estão correndo conforme nós queremos? Como é servir ao Senhor quando as coisas não estão acontecendo da maneira com a qual nós, aleluia, queríamos? Mas, queridos, o apóstolo Paulo nos dá uma lição nesta noite, aleluia, em que a nossa fé, ela é inabalável quando nós, aleluia, estamos cientes de quem nós estamos servindo, independente das circunstâncias, independente, aleluia, das adversidades que nos sobrevêm. Nós sabemos, aleluia, que estamos a serviço do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que estamos servindo a Deus. Nós sabemos, aleluia, que independente das circunstâncias, o Senhor, Ele jamais perdeu o controle. O Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. Aleluia, e independente do cenário, nós estamos a serviço do Senhor. Isto sim, queridos, isto sim nos traz uma fé inabalável, e é isso que tem que permear a nossa vida, é isso que tem que estar na frente, para que quando o adversário se levantar, tentar estar, aleluia, roubando a nossa bênção e a nossa vitória, a nossa fé inabalável, aleluia, vai estar como escudo, aleluia, diante de nós. Aleluia, e ele jamais vai estar conseguindo êxito. Por quê, queridos? Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, aleluia, a quem pertencemos. E nós sabemos que estamos a serviço do Senhor. Independente das circunstâncias, independente dos levantes, independente de tudo, nós sabemos que Deus está ao nosso lado. E se Deus está ao nosso lado, nós estamos na maioria. E se Deus está ao nosso lado, nós sabemos que nós não vamos perecer. Nós sabemos, aleluia, que Deus, Ele não perde o controle, e que tudo aquilo que Ele tem determinado vai estar acontecendo, porque, aleluia, porque Ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. A nossa fé, ela não é, aleluia, uma fé substancial. A nossa fé é uma fé inabalável, quando nós entendemos, aleluia, que o Senhor, Ele está no governo, Ele está no controle, Ele jamais perde o controle, aleluia. A nossa fé, aleluia, ela é inabalável quando nós estamos bem posicionados, sabendo exatamente quem nós somos e quem Deus é em nós, aleluia. E quando nós sabemos que nós estamos a serviço, querido, servir ao Senhor não é fácil, mas também não é uma missão impossível. Servir ao Senhor, não é um mar de rosa como muitos pensam. Porém, servir ao Senhor, aleluia, nos traz a esperança de que um dia nós estaremos com Ele na glória. É isso que tem que permear a nossa vida. É isso que vai fazer com que nós, aleluia, conseguiremos chegar naquele grande dia. É isso que tem que estar, aleluia, arraigado dentro do nosso ser, para que a nossa esperança não desvaneça e para que a nossa fé venha estar crescendo dia após dia.
aleluia, aleluia, para que nós, queridos, possamos estar bem alinhados diante da presença do Senhor. Oh, queridos, que nós possamos de verdade estar apresentando esta fé inabalável ao Senhor, que nós não venhamos estar, aleluia, em momento algum, sendo guiados pelas circunstâncias. Ah, se está bom, eu sirvo ao Senhor. Oh, queridos, pode o mar estar revolto, pode a embarcação estar, aleluia, indo a pique, pode todas as circunstâncias estar contrárias. Se Deus disse que você não vai perecer, você não vai perecer, porque Deus, aleluia, é quem controla e quem governa a tua vida. Tenha esta fé e esta confiança, aleluia, porque sendo assim, aleluia, pode vir todas as circunstâncias que você vai estar firmado. Por quê? Porque o teu alicerce está firmado na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Nos coloquemos em pé, queridos. Louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa confiança, queridos, ela jamais pode ser abalada. Ainda que nós percamos o controle das coisas, queridos, por muitas das vezes o Senhor permite que embarcações se quebrem na nossa vida. E quando eu digo embarcação se quebra, eu quero dizer os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tinha como objetivo de estar realizando. Por muitas das vezes o Senhor permite que essa embarcação ela se quebre. Mas fique tranquilo que você não vai perecer. Porque o Senhor ele tem controle da sua vida. Por muitas das vezes a embarcação ela representa os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu desenhei, que eu iria estar recebendo. Só que, por muitas das vezes, o Senhor, Ele permite que essa embarcação, ela se quebre. Porque o Senhor, Ele está querendo você. O Senhor, Ele tem dito a você que você não vai perecer, que você não vai sucumbir, que você não vai morrer. Porque, aleluia, você vai estar cumprindo aquilo que eu, o Senhor, tenho determinado para com a sua vida. E você não entende por que a sua embarcação quebrou. E você não compreende porque você até mesmo fez as coisas direito. Mas saiba, queridos, que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E o Senhor, Ele requer de você uma fé inabalável. Sabe por quê, queridos? Porque a embarcação que o Senhor tem para com a sua vida é uma embarcação maior. É algo maior. Notem bem, queridos, que o apóstolo Paulo e toda aquela tripulação, quantas pessoas eu disse? 276 pessoas entraram numa ilha, ficaram ali naquela ilha cerca de 3 meses.
Depois de 3 meses veio o resgate para eles. E eles entraram numa embarcação muito maior do que aquela que pereceu. Você não compreende por que a sua embarcação, por que os seus planos foram a pique. Mas o Senhor tem, aleluia, te trazido aqui nesta noite para te dizer que a embarcação que Ele tem na tua vida é maior do que aquela que pereceu. A embarcação que o Senhor tem reservado para você é maior do que aquela que foi a pique, porque Ele tem aquilo que é de melhor para com a tua vida. Ele tem, aleluia, o sobrenatural para estar realizando sobre você. Se tão somente a sua fé for uma fé inabalável, for uma fé que não depende das circunstâncias, que a sua confiança de verdade esteja em Deus, saiba que o algo novo do Senhor vai se achegar sobre a tua vida. Saiba que a embarcação nova vai, aleluia, aleluia, te alcançar e te resgatar. Saiba que, aleluia, a coisa que Deus tem reservado para você, aleluia, ela vai te alcançar e ela vai te levar para o destino que o Senhor tem reservado para a sua vida. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. Que tão somente você, aleluia, saiba que você está, aleluia, nos planos e nos propósitos do Senhor. Não permita jamais que a sua fé, aleluia, venha a ser abalada, que as circunstâncias venham estar governando a sua vida, que todas as coisas ao seu redor, aleluia, venham estar no controle. Mas permita que o teu Deus, aleluia, controle todas as áreas da sua vida. Não permita que a sua confiança seja abalada por coisas pequenas, mas permita sim, aleluia, que a mão do Todo-Poderoso continue agindo sobre a sua vida, adentre, aleluia, diante, aleluia, daquelas coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. Permita o Senhor estar no controle de todas as áreas. Sendo assim, queridos, aleluia, o Senhor vai estar entregando a vitória por completo ao seu povo. Ao apóstolo Paulo, queridos, ele cumpriu sim todo o propósito do Senhor. Ele chegou até a Roma. Ele pregou a palavra do Senhor. E chegando lá, aleluia, ele cumpriu todo o propósito do Senhor. E no final da sua vida eu tenho certeza e convicção que ele teve um encontro com Jesus. Assim como cada um de nós teremos um encontro com o Senhor, porque essa é a nossa esperança. Que de verdade, queridos, nós não permitamos, aleluia, que a nossa fé seja uma fé frágil, mas sim seja uma fé inabalável, aleluia, no nome de Jesus.